Doutora, prazer falar contigo, bom dia e bem-vinda. A minha pergunta é sobre a linguagem neutra. A gente viu até que agora, enfim, houve uma proibição de que ela seja usada institucionalmente, mas a gente sabe como ela tem sido um instrumento, inclusive político, né? Dentro das escolas, um instrumento ideológico. A minha pergunta é a seguinte: o quanto que isso hoje, dentro das escolas, das universidades, enfim, do ambiente educacional, a linguagem neutra está com raízes ou âncoras fincadas? E se é possível reverter isso? Doutor Marcília, obrigada pela pergunta. Eu tenho a impressão que de todas as estratégias de semear o caos na sociedade, que as lideranças de esquerda, né, muito ligadas a partidos comunistas no Brasil, que por meio dos sindicatos, por meio da academia, etc., de todas as estratégias, essa é que está menos arraigada. Então, essa é a mais fácil de vencer nesse momento, né? Outras, como outras ideologias, a segmentação da sociedade em grupos antagônicos, etc., essas já estão bem mais arraigadas. Agora, essa, digamos assim, seria a finalização de uma estratégia de caos na educação, que tem várias vertentes, eu posso explicar aqui, que foi a retirada do ensino da gramática nos currículos brasileiros. Então, a gramática, se a gente for procurar na Base Nacional Comum Curricular e no que havia antes, que eram os parâmetros curriculares nacionais, e nas provas, enfim, todo o arcabouço do que deve ser ensinado para os brasileiros, de acordo com o que vem do Estado, principalmente, a gramática já tinha sido retirada, né? Substituída por palavras diferentes do que significa o cânone mesmo, né, da gramática, as regras de ortografia. Então a aceitação como a substituição da norma culta como sendo algo negativo, né, e preferindo os dialetos vários dos subgrupos da sociedade. Então isso tudo é uma estratégia muito bem concatenada, sim intencional, para levar o caos para a educação, para que a gente, e como outros setores também da sociedade, para que a gente não consiga educar a população, as próximas gerações, e elas possam ser facilmente manipuláveis. Então, essa, de todas as estratégias, essa era mais recente, né? E já estava menos consolidada. Que bom que acabou com essa cafonice, porque, no fundo, quando a gente olha só para ela, é uma grande cafonice mental, né? Julie? Oi. Doutora, por que ainda existe resistência às escolas cívicos militares, né? Exemplos como a de Curitiba mostram que, na prática, disciplina, mérito e ética transformam o ambiente escolar e elevam o desempenho dos alunos, né? Mas eu não sei bem por que a turma do PT e do PSOL querem proibir as escolas cívicos militares. Olha, são dois pontos do que você diz, né? Uma questão do que a prática diz. Na verdade, a teoria, né, de eficácia escolar já aponta para que o ambiente academicamente favorável, com regras, ele é melhor para a aprendizagem. Então, há vasta literatura sobre isso, e essa é a razão pela qual eu apoio integralmente a existência das escolas cívico-militares, sendo que eu acho, né, eu estou até trabalhando nisso, que a existência de um regimento, né, para essas escolas e para todas as escolas brasileiras, que deixe muito claro quais são as regras de comportamento dos alunos, dos professores, dos funcionários, as regras de interação, né? Que no fundo é a base do sucesso das escolas cívico-militares. Uma parte, sim, são famílias que querem educar seus filhos, famílias que têm preocupação e que contribuem mais para o sacrifício, né? Tanto da família quanto do aluno, para que eles sejam educados, e aí já há uma pré-seleção para quem quer entrar nessas escolas, já facilita, né? E um ambiente com regras, um ambiente ordenado, um ambiente limpo, um ambiente onde as pessoas sabem que tem o ensino como foco principal, obviamente ele é mais favorável, e a literatura corrobora isso.
Do outro lado, né, a gente sabe por que é que a esquerda apoia o combate, quer dizer, ao invés de combate, né, as escolas cívico-militares, porque elas vão contra a estratégia de semear o caos. Então, semear o caos na sociedade brasileira é a base da introdução de uma estrutura de poder que vai contra a maioria da população. Então, quando a população está preocupada com não tem segurança, não tem educação, você não consegue dizer, opa, peraí, o governo está me roubando, né? Então, é muito importante que a gente comece a dar ordem, né? Reconquistar a sociedade brasileira por meio da ordem, por meio da lei, por meio de regras que são muito claras e que são cumpridas. E o fato de você trazer para a escola cívico-militares pessoas que são treinadas na hierarquia militar, como PMs, bombeiros, até ex-militares, aposentados, etc., você traz pessoas que foram treinadas com essa lógica, diferentemente das pessoas que recebem formação na área de educação, principalmente nas escolas de educação, principalmente os pedagogos, que recebem uma formação contra a ordem, né? Contra o ensino estruturado, etc. Então, eu acho que as escolas cívico-militares são uma boa possibilidade para o ensino brasileiro e que elas podem ainda melhorar muito, né? E que a sociedade tem que ficar atenta para esse combate sistemático que vem da esquerda contra algo que claramente funciona e que cada vez mais ganha apoio de boa parte da população. Doutora, a impressão que eu tenho é que tudo que a esquerda não consegue controlar, ela quer acabar de alguma forma. E a escola cívico-militar, ela realmente dá o que os pais estão querendo, né? Educação, disciplina, né? E toda uma formação muito melhor do que as outras escolas. E eu queria mudar um pouco de assunto. Recentemente, nós vimos o advogado Jeffrey Chechini e o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, serem vítimas de violência devido à militância política dentro das universidades federais lá no Paraná, quando eles tentaram dar uma palestra. Isso tudo por conta de uma intolerância política. Há algo que possamos fazer para reverter esse tipo de acontecimento? Chamar a polícia. Não tem muito. Nesse caso específico de agressão física dentro de um ambiente público, é chamar a polícia e esperar que ela venha para o lado certo, né? Digamos assim, para o lado que está sendo agredido e não para o lado agressor. Isso vai depender muito do contexto, do município, do estado, né? Que vai defender aquelas pessoas e vai defender a liberdade de expressão, a liberdade acadêmica verdadeira, que não é... Eu tenho mestrado e doutorado na área de educação, né? Não existe nenhuma liberdade de cátedra acadêmica que não seja aquela da ideologia de esquerda. No meu mestrado e no meu doutorado, principalmente no mestrado, quando eu fui entrar no mestrado da PUC, eu tive que fazer uma conversão ao marxismo para poder ser aceito, né? Depois eu fiz o projeto do jeito que eu quis, porque eu tinha uma excelente orientadora, mas assim, o ambiente é totalmente marxista. Então, nas universidades, e o marxismo tem como característica operacional a violência contra os opositores, né? Isso é sistemático, está no mundo inteiro, acho que está cada vez mais óbvio para todo mundo. Então, o único jeito nas universidades é chamar a polícia, fazer o que eles fazem, né? Denunciar nas redes sociais, para mostrar a contradição, né, de se falar em liberdade de cátedra, total autonomia administrativa, financeira, de contratação, etc., nas universidades, e quando chega alguém com ideias diferentes, não só no Brasil, como nos Estados Unidos principalmente, a fala é cortada até o limite da agressão física. Então, lamentável, e acho que só a polícia mesmo. Né? Só a polícia. Nessas horas e tantas outras horas, a gente chama a polícia, inclusive quem fala contra a polícia, né? Na hora que aperta o cerco, é a primeira pessoa que eles ligam. Mas como a senhora avalia a educação atualmente no Brasil? Quais são os principais desafios para o Ministério da Educação? Eu vou torcer um pouquinho essa pergunta aqui, porque nós estamos numa urgência política, tá? Na terça-feira que vem será votado o Plano Nacional de Educação, que é uma barbaridade política de exercício de poder criada pela esquerda, que são planos decenais, né? Então, isso foi transformado em lei no governo Fernando Henrique e depois colocado na Constituição
quando Fernando Haddad era ministro por meio de uma emenda constitucional. Então, assim, essa é a esquerda operando para a gente ter planos decenais, onde eles acham, né, e eu quero falar isso para os espectadores aqui da Oeste com elas, que é super importante. Eles estavam nadando de braçada, fazendo o plano todo funcionando super bem. Só que aí a sociedade começou a se manifestar contra, né? Então, desde a Conferência Nacional de Educação, quando um plano bárbaro, né, de cunho, vamos dizer, de esquerda, comunista, mas já sabemos do que nós estamos falando, de controle total do Estado, de acabar com a iniciativa privada, de não educar nada, de botar tudo na transversalidade, tudo na bagunça geral, que é para não ensinar, né? As famílias, isso já vem muito mais claro desde a pandemia, que foram quando as famílias entraram muito mais dentro da educação dos seus filhos, ou pelo menos parte delas, e aí começou um movimento muito grande de mobilização política, e já na tramitação da lei do Sistema Nacional de Educação, que é outra barbaridade que países desenvolvidos não têm, né, da maneira como foi feito aqui, e agora plano nacional, que é coisa de russo, né, de comunista, a gente está tendo o terceiro plano decenal, que os dois primeiros totalmente dominados pelos sindicatos, e agora um grande motim das famílias dizendo isso nós não vamos aceitar, né? Então, na terça-feira é a votação, eu conclamo as famílias que estão preocupadas com a qualidade de educação dos seus filhos, para que vigiem o que está sendo feito, por exemplo, na parte de inclusão, né? Houve o decreto do governo federal em praticamente acabar com as APAES, com o cofinanciamento das APAES, ensejou um motim das famílias para agora na tramitação do PNE, tanto para derrubar o decreto, quanto para não permitir que o PNE venha com o inclusivismo radical de botar todas as pessoas com os alunos, né, com alguma necessidade no mesmo saco, né? As pessoas, se cada aluno, mesmo os alunos que não tenham nenhuma questão cognitiva, né, são diferentes entre si, e a educação pressupõe um atendimento o mais personalizado possível, as necessidades especiais, quer seja cegueira, surdez, transtornos cognitivos ou superdotação, etc., precisam ainda mais de um ambiente diferenciado, né? Pode ser dentro da escola, mas pode ser também em entidades especializadas, e a vontade, né, dos sindicatos de controlar os recursos 100%, não deixar nenhum espaço para algo que seja divergente, que é uma característica da esquerda, não deixar espaço para divergência, né? Então, se você tem unidades com sucesso educacional e não estão dentro do controle sindical estatal, para eles é uma ameaça, né? Então, houve esse movimento já desde das Conferências Nacionais de Educação, no Sistema Nacional de Educação, no decreto do governo federal e agora no PNE, e eu acabei de receber o relatório que vai ser votado na terça-feira que vem, e já houve um avanço no sentido de flexibilizar a inclusão, porque as famílias se amotinaram e foram para cima dos deputados, estão em contato com os deputados e dizendo, olha, por favor, não votem isso, porque é contra o interesse da maioria da sociedade. Então, os desafios para o MEC de hoje é um MEC que opera uma agenda muito específica de esquerda, né? Eu estou, né, ainda cumprindo o mandato no Conselho Nacional de Educação, e eu vejo que o MEC encaminha para o Conselho a sua pauta identitária, radical, de controle total estatal, de combate às escolas cívico-militares, né, de combate a tudo que não é controlado pelos sindicatos, né? E quando a gente fala de controle, é controle ideológico, operacional e de recurso, né? É sempre o recurso que é aquela água que bate e que faz as pessoas se mexerem. Então, o desafio do MEC, na verdade, hoje é nenhum, porque eles estão com a faca e o queijo na mão. O desafio da sociedade brasileira é retomar o poder educacional por meio de alternativas de qualidade ao sistema educacional público em geral, porque o público no Brasil ele acaba sendo completamente, com raríssimas exceções, cooptado pelos sindicatos por interesses alheios aos interesses da sociedade brasileira.
Nada animador esse raio-x da realidade, né? É um desafio muito grande, complexo, um problema que a gente vem enfrentando enraizado há um tempão, difícil de ser contornado, um ministério que recebe bastante dinheiro, essa militância toda nas universidades, as pautas identitárias, os sindicatos, os interesses pessoais em algo que deveria ser um interesse pelo Brasil, né, público. Deixa eu agradecer a educadora Ilona Betkerhazy, é sempre bom ouvi-la, viu? Obrigada pelos esclarecimentos e participação por aqui. Vem outras vezes. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.